Nós falamos que a gente pode olhar para o Bernardinho, pegar o conceito dele de performance, de persistência, de permanência. A gente pode buscar do autor desconhecido que liderança é uma arte. A gente pode pegar de outros autores que liderança é motivá-los, é mobilizar pessoas para que a gente possa alcançar, né, objetivos. Mas a gente precisa perseguir alguém. A gente precisa focar em alguém que tem todas essas características de um líder servo, de um líder que caminha na direção contrária da sociedade, dos valores, do sistema, né? A Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno, mas não é um mundo cachorro-papagaio, né? São sistemas de valores, né, de princípios que esse mundo está sendo regido. A gente percebe, né, isso, né, a maldade do homem, né? A maldade e o egoísmo de um homem, né, na questão do materialismo está arrebentando agora quase todo o nosso Brasil, né? A lama chegou agora na Bahia, está matando, chegou nos afluentes lá da Bahia. Então o camarada que não quis pagar um pouquinho a mais, não seria nada, né, a mais para ele, né? E deixou de cuidar da empresa. E o que está acontecendo lá em Minas, né? Essa catástrofe, né? Tem vidas que não vão ter mais, né? Espécies de pessoas que tiveram suas famílias dizimadas. Enfim, então a gente percebe que o ser humano está matando a si mesmo, né? Eu acho que é grande isso, né? O homem, ele passa a vida toda procurando ganhar dinheiro, né? Ganhando dinheiro. Ele vai passar toda a sua vida gastando dinheiro para recuperar a sua saúde. Então você fala, isso aí é meio complicado. A liderança de Cristo é uma liderança carismática. O que é carisma? O líder não deve ter só carisma, mas o líder deve ter carisma. A gente pode ser aquele cara fechadão? Pode ser. Mas há momentos da gente poder rir com a galera, da gente poder brincar com a galera. Desculpa eu estar falando sempre no meu público, é a veia, né? É a veia. Talvez aqui tem o João, ele está pela via, né? Alguns podem estar trabalhando aqui com famílias, né? Alguns podem estar trabalhando na área de esporte, na arte, enfim. Mas assim, a gente precisa ter carisma, né? As pessoas precisam gostar de estar conosco. Uma liderança que eu gosto muito, uma característica que eu gosto muito de Jesus é que ele inspirava as pessoas. A gente deve inspirar os nossos liderados, né? A gente tem uma questão ali, a gente percebe isso muito na vida de Pedro, né? A gente vive num mundo revolto, pessoas vivem seus mundos com problemas, né? Com as suas vicissitudes dinâmicas de vida. Então, pessoas que vivem nos seus barcos. As pessoas, se ficarem ali, vão morrer. Se não levar Jesus para o barco, ou se não sair para buscar Jesus fora do barco, as pessoas vão morrer. E quando Jesus vem, né, a gente conhece o texto, Mateus 14, Jesus vem sobre as águas, né? E ele inspirou Pedro a sair daquele lugar que era cômodo para ele, né? E foi necessário ele falar, vem cá, eu também estou caminhando num novo plano. E Pedro sai. Pedro sai. E pessoas irão sair dos seus barcos, dos seus problemas, da sua vida e confiar em você, se você escutar isso aí. Tem uma água? Tem um copo aqui, você quer? Tem um copo de água aqui. Então a gente precisa inspirar os nossos liderados. Eles precisam ver como a gente lidar com os ventos da nossa vida. Para quando eles passarem os ventos, eles saberem como eles vão passar. Algo aqui, passei um momento esse ano que tem sido um ano muito difícil para mim. Um ano muito difícil para mim. E já por 3 vezes eu quis entregar lá a liderança para a igreja, para o pastor, para a liderança da igreja, para começar um novo tempo. Não deixando o problema da igreja, são questões pessoais, e eu queria ir para um outro lugar. Eu já recebi um convite. Orei ao Senhor, porque eu achei que meu tempo, meu ciclo tinha se encerrado lá.
No final do retiro, eu pedi ao Senhor uma resposta. No final do retiro, fechando o retiro, os jovens tomaram o microfone da minha mão e eles já tinham sinalizado para o conselho que eu estava orando para poder assumir esse novo convite, né? E eles tomaram o microfone da minha mão e falou para a gente que eu não pudesse naquele momento deixá-los, porque meu tempo ainda não tinha acabado com eles. Porque eles percebiam uma característica muito grande na minha vida, que era saber lidar com os ventos, como eu reagia aos ventos. Isso me inspirava a vida deles. Então a gente saber lidar com a vida, com os nossos problemas de vida, quando o mundo está tranquilo, os mares estão calmos, não é uma coisa. Mas quando a chave esquenta e eles sabem de todos os problemas e ver como você lidar, quando eles chegarem a passar pelos mesmos problemas, eles vão saber como lidar. E vai saber como você vai poder prosseguir, vai poder avançar. E o líder precisa esperar os seus liderados, saber como lidar com os problemas. Uma questão que a gente precisa ter uma liderança de Jesus que nos inspira é quando a gente aceita todo mundo. A gente olha isso para a mulher samaritana, né? A gente conhece o contexto da mulher samaritana, questão da origem dela, da raça dela, de como ela morava. E Jesus venceu todos os paradigmas ali daquela época. E de forma eficaz, você vai chegar em lugares que não é você que vai. A sua influência vai chegar em lugares que você não pode ir. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Jesus entrou ali no povo samaritano através da mulher. Jesus entrou lá nos samaritanos pela mulher. Então você precisa esperar liderados, porque você não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque você não é Deus. Mas a sua liderança precisa inspirar pessoas a também, o seu caráter, a estar em lugares onde você não pode estar. Como aquela mulher samaritana. Ela ganhou aquela vizinhança dela para Jesus e trouxeram aquelas pessoas a Jesus. E ali eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Por causa da liderança de Jesus, por causa da influência de Jesus. Por quê? Porque Jesus resolveu, ele decidiu aceitar. A gente tem um costume de aceitar aqueles que são mais bonitinhos, né? Aquele que a gente, a nossa linguagem lá na nossa igreja, né? Eu gosto muito de trabalhar na área discipular. Aí quando chega um jovem lá na igreja, aí eu pego, a gente tem um grupo discipulado, né? Lá, de jovens, adolescentes. Aí já até virou cultura. Quando chega o jovem para ser discipulado, aí eles perguntam, Thiago, peixe limpo ou peixe sujo? Aí eu falo, é peixe. Ontem chegou, nossa, tem 2 semanas que chegou a Débora. A Débora tem 20 anos, a filha dela é baianinha. A mãe dela é casada com outra mulher e ela foi criada por esse cara, por lá como se diz, um nome, né? Por essa mãe dela e por essa outra mulher. Foi criada desde criança, assim. E logo ela não tem pai, e a avó dela, que também exerce uma influência muito grande, é da macumba, né? Do candomblé. Aí ela chegou do encaminhado e a gente pegou muita amizade. Aí eu falei, vou te botar alguém para cuidar de você, né? Que isso, Thiago? Vai ser uma parceira sua, vai caminhar contigo, vai chorar contigo e tal. Aí eu chamei a Catu, tá lá, Catu, tem um peixe para você. Peixe sujo, peixe limpo, Thiago. Falei, é peixe. Como que é esse peixe, Thiago? A mãe é assim, ela, nossa, Thiago. A avó é assim, e teve uma vida pregressa no mundo. Mas você é a pessoa aí que também vive um mundo pregresso. Eu tenho certeza que você vai matar no peito e vai caminhar. A gente não pode fazer distinção. Eu acho que é muito mais motivador. Eu acho que liderança é isso. É você olhar e ver naquele camarada que ninguém dá nada. E você daqui a pouco você formar aquele camarada. Pastor Sérgio é assim. Eu cheguei na igreja tudo arrebentado, tudo quebrado. Pelo mundo, pelo tráfico, pelas normas. Cheguei tudo arrebentado.
Ninguém dava nada. Nem eu dava nada. O pastor Sérgio com muita paciência. Devagarzinho. Eu dou muito trabalho ainda. Mas é legal você ver uma pessoa ali, você chegando toda arrebentada. Fala assim, não, esse é meu. Esse vai caminhar comigo. E você daqui a pouco, depois de uns anos, você vê aquele camarada gerando frutos. Cara, não tem preço. Não tem preço. Os peixes limpos, deixa para aquela pessoa que já chega bonitinho e tal, né? Só falta convencer ele do pecado, né? Tem algumas pessoas, o Iba. E tu chegou lá, lindo, casou agora, lindo. Que menino anjo. Noivo, olhos verdes, maravilhoso, bom filho, bom funcionário, prestativo, proativo. Sentei com ele, perguntei para ele, se Jesus voltasse hoje, o que você falaria para Jesus? O que eu deixaria você entrar no meu céu? Cara, eu sou bom, sou um bom filho, sou um bom funcionário, trato bem as pessoas, mas assim, você é o primeiro que vai ter filho. Por que, Tiago? Eu sou o céu, né, pessoal? Salvação é pela fé. Você precisa se converter. Eu sou um pecador miserável. Hoje é meu conselho. Mas o peixe limpo, assim, só precisava trazer essa chave, mostrar para ele que a salvação é por fé. Citou Jesus na mesma hora, pensando em circular no crente bonito, para caramba, peixe limpo. Casou com a Suié, a gente ganhou para Jesus. Peixe limpo. Mas tem pessoas ali que vão dar muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Trabalhão, te ligar na madruga. Você ajuda, o camarada some. Você caminha, o camarada está na igreja. 2 meses caminhando, manda Jesus. Daqui a pouco ele some de novo. Aí você fala assim, cara, você não está discipulando ele, vai lá. Não, Thiago, me dá outro para discipular. Precisa ir lá, cara. Precisa aceitar essa pessoa de forma incondicional. Se Jesus não desiste dessa pessoa, você vai desistir. Pode desistir não. Eu não quero perder ninguém. Não quero perder ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atrás. Um outro lá cortando o cabelo ontem. A gente teve o nosso ponto pós ontem. Aí ele sentou do meu lado e ele, Thiago, aí, cara, estou com sede de você, eu sei. Tu foi lá em casa lá, né? Eu falei, fui. Fala aí, eu falei, aqui eu não vou conversar contigo no salão. Tu vai lá, daqui a pouco. Pô, estou trabalhando. Eu falei, Cássio, o mundo todo trabalha. A gente vai conversar, vai te pegar. Tem 16 anos, Cássio. Ele está muito trabalho, Cássio, muito trabalho. Ninguém quer ir atrás dele mais não, mas ele tem que ir. Nós vivemos, tem que ir. Tem que ir. Você está falando, essa fala aí, estou lembrando que nós estamos trabalhando em capelania no presídio de meninos. Nossa! Senhor! Aí você lá tem que aceitar todo mundo. Aí a gente está num período de 1 ano já que nós estamos lá e saiu um menino limpinho, saiu lá, passou pelo criado, tudo bem. Quando passa agora, esse mês que passa agora, voltou, ele passa lá e está lá de novo. Aí eu falei assim, o que Jesus fez para você? E ele lá, não, eu quero voltar novamente para o trabalho lá. E falei assim, não, por enquanto, a Marilena, que é a nossa líder, por enquanto você não vai voltar não, você vai descobrir se é isso mesmo que você quer. Então é esse trabalho, né? Tem que amar incondicionalmente. De forma condicional, tem que aceitar. Gente, tem muito peixe limpo, você trabalha, o camarada fica bom crente e tal. Tem gente que dá trabalho, mas isso daí tem que perceber. O líder deve usar a arte. Lembra dos conceitos lá atrás? Aí é uma arte mesmo. Tem que ir lá, tem que jejuar, orar pelo camarada. E só Jesus, irmão, só Jesus. Questão da obediência espontânea, né? A questão de Mateus, aí, alguns textos vão falar de Levi, Jesus passando, Jesus está chamando os discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus viu Levi. O olhar de Jesus foi algo diferente para fazer com aquele camarada largar tudo, onde ele estava sentado na sua coletoria e caminhar com Jesus, uma obediência espontânea. Tem pessoas que precisam de atenção. Ele não tem atenção em casa, ele não tem atenção na faculdade, não tem atenção na escola, não tem atenção em lugar nenhum. O que vai dar atenção é o líder. É o líder, vai sentar com ele, vai chorar com ele, vai caminhar com ele. E tudo que você pedir para esse camarada, pode ter certeza, filho, ele vai fazer. Porque você ganhou o coração dele.
Ele vai te obedecer, não porque você vai mandar nele, não. Só que você vai falar assim, vai por aqui, ele vai. Sai por aqui, faz isso. Toma essa disciplina espiritual. Lê esse texto. Ele vai fazer porque a tua liderança inspira a obedecer. Ele tem atenção. Você olha para ele. Você olha, você presta atenção nele. Isso é muito interessante. A questão do desenvolvimento emocional. Algumas pessoas, eu particularmente, eu vou na contramão de todo mundo. Claro, dos 170 jovens adolescentes que eu tenho, eu não faço isso. Claro que sim. Só que nesse ano que eu tive passando momentos trabalhosos na minha vida, foi meu filho quase que morreu. Não sei se vocês viram, se vocês perceberam aí que houve um movimento de oração que meu filho se afogou na Praia da Barra. Quase chegou o menino Jesus aqui em óbito já. Jesus operou um milagre, meu filho, eu tive que semana passada brigar com ele, ele estava na rua brincando. Eu ia para o Vida Relevante fazer o curso de voluntário, eu tive que dar uma crença nele. Falei assim, mas uma crença muito feliz da vida, né? Falei assim, se arrumar um problema, fui para a praia sem eu saber. Eu disse, eu vou voltar para a prefeitura, não vou mais não. Então eu pegou mais feliz do coração, né? Está fazendo nada com isso, não. Feliz do coração. Mas assim, tem pessoas que se blindam, e eu acho que também deve se blindar. Mas gente, eu olho para Jesus, eu vejo Jesus muito humano, Jesus que chora. Precisava ser humano, para assumir o lugar na cruz tinha que ser humano. Senão o sacrifício não era satisfeito. Quem pecou fomos nós, né? Não foi Jesus. Então, tinha que ser um homem, tinha que ser Deus sim, para satisfazer a justiça de Deus. Mas tinha que ser um homem para tomar o nosso lugar. E a gente olha, cara, é só Jesus que faz isso. Ele chega no jardim de Getsemane, ele chama os três mais próximos dele e começa a orar. Ele olha para a cruz, dá aquela domeada, ele tem medo. Ele não tem medo, ele pede, pá. Ele já veio. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo. Ele sabe, Mateus 10:45 vai dizer que eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas sim para servir e dar a minha vida e resgate de mundo. Ele sabia que a cruz era o caminho. A gente vê isso em Mateus 4, lá no deserto, onde Satanás quis que ele fosse exaltado sem a cruz. Ele fala, não, eu escolho o caminho da cruz. E quando ele chega no jardim de Getsemane, ele para. Ele olha para a cruz e fala assim, caramba, cara, eu vou receber o pecado de toda a humanidade. Isso é inconcebível, é imensurável isso, essa experiência. Ele fala, passa de mim esse cálice. Jesus travou. Os discípulos olham assim, cara, o que está acontecendo? Daqui a pouco vem Jesus transpirando sangue. Ele fazendo uma oração, os discípulos não entenderam no primeiro momento, mas ele começou a falar, a gente vai para Jerusalém, a gente vai ser morto, eu vou ser morto, vou ser entregue, vou ser açoitado, vou ser humilhado. Terceiro dia, eu chego no dia de ser humilhado, Jesus é bom. Ele se envolvia, ele se permitia perceber as fragilidades. A gente, queridos, a gente quer passar no título de super-homem. Paulo vai dizer que de todos ele era o pior. A gente sabe das nossas dificuldades. A gente sabe das nossas fragilidades. A gente sabe. Isso deve nos tornar mais humanos. A igreja não deve ser um lugar onde a gente aponta o dedo. A igreja deve ser um lugar onde a gente estende as mãos. Esse é o lugar da igreja. Lá é o lugar da gente confessar os pecados, confessar as nossas tentações. Os meus liderados, o conselho, sabem das minhas dificuldades. Eles sabem das minhas lutas. Eles me ajudam em oração. A gente deve se envolver de forma emocional sem medo. Cara, a pior mordida que mais dói é de ouvido. É isso mesmo. Dos nossos liderados. Mas está no mundo, cara, é para se olhar. Está no chão. Não tem como. A gente precisa ter alguém, pessoas confiáveis, gente de vida. E se os seus líderes, os seus liderados, aquele que caminham com você na liderança, não pudessem essas pessoas, que você confia em quem? Você confia em quem? O líder também chora. Estou pensando aqui, até os pastores, né? Nós já ouvimos aqui a respeito disso com o pastor Luiz. Precisa de um outro
para ele se desabafar. Né? O pastor Sérgio, ele é o meu primeiro discipulador, meu pastor, meu amigo, meu pai. Mas o pastor Ulisses, ele me pegou para discipular porque eu vim para o Betel com uma veia missionária. Eu perdi isso ao longo do tempo, eu estava focado muito numa igreja local. E eu pedi ao pastor Sérgio, eu preciso de uma visão novamente missionária, eu preciso ampliar minha visão de reino. Aí ele falou assim, eu vou direcionar você ao Ulisses. A gente já tinha amizade, eu estou começando a caminhar com o Ulisses agora. Uma palavra do Ulisses falou assim, Thiago, eu vou errar muito com você. Eu vou me envolver muito emocionalmente. Quando eu estiver errado, você fala. E também quando você estiver errado, eu também vou conversar contigo. Então o líder precisa se envolver sim. Não precisa se blindar não. Tem pessoas que adotam o desejo de se blindar. Amém. É um conceito que a pessoa adotou. Não é o meu conceito. Eu entendo que eu devo dividir. As pessoas precisam olhar para mim e ver eu com medo. Em vez de eu estar com medo de por vezes e chorar, ficar triste, ter medo. Eles precisam ver. É uma liderança que inspira as pessoas se tornarem mais humanas. Pedagogia de Jesus, né? É uma característica. E eu gosto muito, né? A gente vai conversar sobre esse texto agora. Jesus ele dá o exemplo como lava os pés discípulos. Isso é algo louco. É algo louco, gente. Isso é loucura. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Entregue-se ao batismo com João Batismo, ora com persistência, combate o mal com profundo conhecimento da palavra. Era a pedagogia de Jesus. Jesus dava o exemplo. Queridos, nós não somos perfeitos. Eu aprendi com Charles Swindoll que homens segundo o coração de Deus não são homens perfeitos, mas são homens sensíveis. Então, queridos, a gente precisa dar um exemplo não de perfeição, mas que a gente está querendo caminhar com Jesus. A gente precisa dar o exemplo disso. A gente está querendo conhecer o Senhor e prosseguir de conhecer o Senhor. Se a gente não quer conhecer a Deus, se a gente não dá o exemplo disso, que a gente está na vibe de querer buscar uma vida mais santa, uma vida mais bonita na presença de Deus, a gente não vai inspirar os nossos liderados a isso, não. E detalhe, eu queria que vocês abrissem, você pode abrir para mim, Mateus 9, 27. Eu gosto muito desse texto. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Não acredito que eu botei o texto errado. 9:27 diz assim, e o Ló é a mesma coisa mesmo. É isso, galera? É, 9:27. Cara, eu tinha acordado de manhã, comi café, não fui na madrugada que eu não faço muita coisa, não. Mas pastor, é um texto que diz, né, que quando Jesus não ensinava como os fariseus, né? Quem lembra desse texto? Quem poder achar aí para mim, para poder corrigir? Esse daí vai virar material de vida relevante. Eu preciso corrigir esse texto. Jesus não ensinava como os escribas e fariseus, mas Jesus ensinava com autoridade. Aí Mateus, alguma coisa aí. A ideia é, precisamos ter autoridade naquilo que nós falamos, queridos. Você olha para Jesus. Jesus está no jardim de Getsemane de novo, está lá com os discípulos. Para poder identificar Jesus, o que Judas fez com Jesus? Deu um beijo. Um beijo, não é isso? Por quê? Por que Judas deu um beijo a Jesus? Para identificar Jesus. Aquele cabelo. Mateus 7, 29. Então, lembra para mim, por favor? Aqui, ó. Tem 28 que é assim, ó. Concluía Jesus esse discurso e a multidão se maravilhava na sua doutrina, porque eles ensinavam como ter autoridade e não como os escribas. Não, vamos dizer, autoridade. Ou seja, Jesus abrir a boca. Rapaz, olha que nome está Jesus. Queridos, quando a gente abrir o nosso coração, precisa ter Deus. Quando a gente for discursar, quando a gente for ensinar, a gente precisa ter autoridade na vida. Você tem que ter propriedade. Se você quer levar os teus liderados a caminhar com Deus, você precisa caminhar com Deus. Se
Se você quer ensinar sobre santidade, você precisa estar perseguindo isso. Obediência, você está procurando obedecer. Não estou falando que você é perfeito, não, entendeu? Não estou falando de super-homem aqui, não. Estou falando de perseguir. Perseguir. Eu acho que o maior exemplo de santidade. Eu não posso fazer isso aqui, não. É aquela ideia? É aquela ideia de um filho. Quem tem filho aqui? Que já ajuda você você já ensinou o filho de vocês a lavar a louça, né? Eu ensinei tudo. Lavou algumas vezes errado? Lavou. Lavou? Com certeza. Lavou mal lavado, fez mal feito, mas fez. Não é isso? Eu acho que o exemplo de santidade é isso. É Deus chegando com a gente, olhando para a gente numa pia cheia de louça, e o filho o Deus chegando em casa olhando o filho lavando louça, mas lavou tudo mal lavado. Ela falou assim: papai, eu queria te ajudar, mãe, eu queria te ajudar. Aí você olha, mas está tudo sujo. Mas a intenção, O que vale é ele. o desejo do coração dele era ajudar, era fazer algo bonito para o pai. Ele errou. Está mal lavado, está mal lavado. Mas ele ensinou, ele procurou. O coração dele estava tão bonito de poder chegar ao pai e falar: descansar. Eu acho que santidade é isso, a gente querer acertar. É a gente perseguir, a gente lutar, a gente... Pai, é aquela música de Luiz Soares: me ajude a melhorar, eu quero isso. Sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor. E a gente está em constante... a gente está perseguindo, a gente está buscando isso. Não estamos prontos, só quando Jesus voltar. Eu gosto muito de Ariovaldo Ramos, quando ele fala que a morte de Jesus na sexta-feira nos tirou do inferno, mas a ressurreição do domingo tirou o inferno de nós. Eu gosto muito do que o Ari diz, que na verdade salvação é Deus que nos tirar do inferno, mas também tirar o inferno de nós. Há um inferno dentro da nossa vida, há lados obscuros da nossa vida que a gente ainda nem entregou para o Senhor e que a gente precisa entregar para o Senhor. Eu acho que santidade é isso. É você estar nu diante de Deus. Princípios da liderança, valores do reino. Princípios da liderança, galera. A gente não está para ser servido, estamos para servir. O que eu estou querendo dizer isso? A gente precisa servir essa nova geração. Galera, como os nossos netos irão receber o Evangelho? Eu me preocupo muito com isso. A gente recebeu mais ou menos, né? Recebeu até um negócio bom ainda, de boa qualidade, não é isso? O cristianismo, não, o Evangelho é único. O cristianismo que a gente recebeu é um cristianismo ainda bom, saudável. A gente precisa levar isso para os nossos netos, para uma nova geração, chegar bom lá. Isso é servindo. Jesus, como servo, que liderou o seu estilo de vida e atitude, servo, nos conferiu a autoridade de líder. Eu queria também que vocês abrissem a Bíblia de vocês. A gente vai estar olhando esse texto. Eu gosto muito desse texto. Juntamente com Lucas 22. Vamos ler a Bíblia intercalar? A gente vai ler João 13, tá? De 1 a 8, depois a gente vai fechar, concluir no versículo 16 e no versículo 17. A gente vai ler no versículo, todos acharam? Diz assim, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, eu gosto muito dessa parte, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus.
Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor,